Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da Sentinela, apenas com perguntas e respostas, estudo 46 que tem um tema. Você está se esforçando para ser servo ministerial? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos a nossa reunião. E agora nós estaremos fazendo o estudo de Sentinela, estudo 46, que tem o tema: Você está se esforçando para ser servo ministerial? Então o texto base é o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Há mais felicidade em dar do que em receber. O objetivo desse estudo: incentivar irmãos batizados a se esforçar para ser servos ministeriais. Então, já se inscreva no canal, ative o sino, deixe seu like e seja membro do canal. É uma forma de você estar ajudando. Vamos então dar início fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e obtendo a resposta. Então, a primeira pergunta: o que o apóstolo Paulo achava dos servos ministeriais? Então ele dava muito valor a esses homens leais, tanto que ele fez questão de cumprimentar os servos ministeriais junto dos anciãos, quando escreveu aos cristãos em Filipos. Pergunta 2. O que um irmão chamado Luiz acha de ser servo ministerial? Então ele diz que para ele é um privilégio muito grande ajudar na congregação como servo ministerial, principalmente quando pensa em todo o amor que os irmãos mostram por mim. Pergunta 3. O que vamos ver neste estudo? Então vamos ver que tarefas um servo ministerial faz e iremos ver a resposta a 3 perguntas. Se você é batizado, mas ainda não é servo ministerial, será que poderia ter esse alvo? O que pode motivar você a fazer isso? E o que a Bíblia diz que você precisa fazer para se tornar um servo ministerial? Pergunta 4. Que tarefas os servos ministeriais realizam? Então, alguns cuidam no território da congregação e das publicações, ajudam na limpeza do salão do reino, são indicadores, cuidam do equipamento de áudio e vídeo do salão do reino. Pergunta 5. O que vai ajudar você a alcançar o privilégio de ser servo ministerial? Então, é analisar os requisitos descritos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 8 ao 10, o 12 e o 13, pois ali mostra os requisitos que um servo ministerial precisa ter. Pergunta 6. O que deve motivar você a ajudar outros? É o amor, tanto por Jeová, também pelos irmãos. Se essa for a motivação, Jeová com certeza vai abençoar. Pergunta 7. Por que um irmão não deve buscar privilégios para chamar a atenção? Porque se esse for a motivação, não conseguirá realizar algumas tarefas que são mais humildes. E Jeová nunca vai abençoar os esforços de uma pessoa assim. Pergunta 8. Que conselho Jesus deu aos 12 apóstolos? Então ele disse: quem quiser se tornar grande entre vocês, tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, tem de ser o escravo de todos. Pergunta 9. O que vai ajudar você a querer fazer mais por outros? É o desejo de ajudar os irmãos. Jesus disse em Atos 20, 35 que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando servimos a outros, teremos felicidade. Pergunta 10. O que mostra que Jesus ficava feliz ao servir outros? Em certa ocasião, Jesus e seus discípulos estavam indo para descansar. Mas ao ver uma multidão que o acompanhava, ele deixou o descanso de lado e ensinou até tarde da noite, demonstrando assim que a sua maior alegria era servir outros. Pergunta 11. O que mais Jesus fez para ajudar aquela multidão? Então Jesus não só alimentava as pessoas em sentido espiritual, ele também fazia de forma física. Em certa ocasião, Jesus evangelizou durante muito tempo, e como já estava tarde e não tinha onde o povo comprar alimento,
Jesus fez um milagre e alimentou a todos. E isso aconteceu também em outras ocasiões. Pergunta 12. Por que podemos dizer que todo irmão é útil para a congregação? Primeiro, porque foi comprado com o sangue de Jesus. E em sua carta, o apóstolo Paulo disse que cada servo de Jeová é importante. Então, mesmo que você pense que não tem qualidades, Jeová está te moldando e uma hora você se qualificará como servo ministerial. Somente continue ajudando seus irmãos. Pergunta 13. O que podemos dizer sobre a maioria dos requisitos para um servo ministerial? Então, podemos dizer que a grande maioria dos requisitos são coisas que os cristãos já precisam fazer. Então, provavelmente, o irmão que espera servir como servo ministerial já tem quase todas as qualidades. Pergunta do 14. O que significa ser sério? Então, essa expressão pode ser traduzida por merecer o respeito por outros, ser responsável ou agir de um modo que as pessoas respeitem. Isso mostra que a pessoa deve levar a sério suas responsabilidades. Isso fará com que outros confiem em você. Pergunta 15. O que significa ser homem de uma só palavra e não ser ávido de ganho desonesto? Então significa que a pessoa é sincera, confiável e sempre fala a verdade. E não ser ávido de ganho desonesto significa que a pessoa é honesta no trabalho, nos tratos comerciais e no modo de como lida com o dinheiro. Pergunta 16, parte A. O que significa o requisito não devem beber muito vinho? Então, não beber muito vinho significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Parte B. O que significa ter a consciência limpa? Então, ter uma consciência limpa significa que você vive de acordo com o que Jeová diz que é certo. Pergunta 17. O que significa ser examinado quanto à aptidão? Então, significa ser uma pessoa que cuida bem de suas responsabilidades. Não deixa para depois, mas quando dado uma ordem ou orientação, executa rapidamente. Então, os anciãos precisam estar atentos a esses jovens e desde já dando tarefas para que assim eles possam ir pegando a forma de como se trabalha um servo ministerial. Pergunta 18. O que significa livre de acusações? Significa que ninguém tem motivos válidos para acusar você de fazer coisa errada. Então, se tiver uma conduta pura, você terá uma boa reputação entre os irmãos. Pergunta 19. O que significa maridos de uma só esposa? Então, se for casado, deve mostrar lealdade à esposa e jamais mostrar interesse romântico por outra mulher. E se for solteiro, não deve cometer imoralidade sexual. Pergunta 20. Como um homem preside bem a sua própria família? Por alimentar e edificar sua família em sentido espiritual, fazendo adoração em família, participando na pregação com a família, ajudar os filhos a desenvolver uma amizade com Jeová. Se fizer assim, conseguirá cuidar bem também da congregação. Pergunta 21. O que você pode fazer se ainda não é servo ministerial? Então pode orar a Jeová, ler novamente os requisitos que se espera que um servo ministerial tenha. Medite enquanto você ama Jeová e seus irmãos da congregação. Se esforce e tenha certeza que Jeová vai te abençoar. Agora as perguntas de recapitulação. A primeira. O que Mateus 20 e 28 nos ensinam? Então nos ensina que assim como Jesus, precisamos servir e não querer ser servido. Pois quando servimos e demonstramos humildade e reconhecemos o motivo de querer ser servo ministerial, não devemos buscar destaque, mas querer servir outros. A segunda pergunta, o que Marcos 6, 31 a 34 nos ensinam? Jesus ensinou aqui a importância de servir outros. Ele não se importava com seu estado físico. O importante para ele era ajudar outros, quer por meio da pregação ou por meio de milagres. Essa também deve ser a atitude daqueles que desejam ser servos ministeriais, estar dispostos e alegres em servir outros. E a última pergunta, o que 1 Timóteo 3, do 8 ao 10 e o 12 nos ensinam? Então esses versículos mostram as qualidades ou requisitos
que os que desejam ser servos ministeriais precisam ter, para que assim eles possam exercer essa função tão importante na congregação, o prazer de servir outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.